Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação: Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. O que eu te desejo quando tudo isso passar? Eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo, que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar para você uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte, cozinha integrada com lavanderia, e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com 2 vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos juntos com as informações que interessam a São Roque e região. Estamos começando mais uma semana e temos imagens ao vivo aí da nossa Praça da Matriz de São Roque. Em breve, se Deus quiser, a gente vai superar toda essa fase, toda essa pandemia aí, e aí a gente vai voltar a ficar na praça tranquilo. Apesar que tem bastante gente andando lá na praça, hein? Olha, muita gente ainda que não está usando máscara. Ou muita gente que está com a máscara no queixo, então a gente precisa realmente tomar muito cuidado. E algumas pessoas até perguntam, mas você no estúdio sem máscara? Sim, aqui nós estamos com a distância regulamentar estabelecida e aqui está a nossa máscara também, entendeu? Só tiro aqui no momento em que a gente fica no ar aqui, a gente inclusive tem evitado a presença de convidados aqui no estúdio, quando isso ocorreu. Uma exceção aí, a gente manteve sempre a distância e tal, mas em breve a gente tá com saudade de poder. Então só estou recebendo informação, mas ela pode ligar, parece que é uma convidada aqui. Vamos tentar, estamos aqui combinando no ar a nossa entrevista, então liga para ela, vamos ver se a gente já consegue fazer esse contato. A gente tem às vezes alguma dificuldade aqui da telefonia, mas aí a gente faz qualquer coisa, a gente também treina no ar, não tem problema. Bom, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta, vamos para mais uma semana com muita informação, com muita alegria. Semana passada tivemos aqui vários convidados, nesta semana também teremos vários convidados. A gente já está entrando também nesse clima eleitoral, porque a pré-campanha, e a partir agora do dia 27 nós vamos ter a campanha. Olha, eu fiquei até emocionado aqui. Olha aqui o nosso Jair Ribeiro, nosso presidente. Você nunca mais deu boa tarde pra gente, né, presidente? Não, tá falando. E claro, trazendo a minha aguinha aqui, aguinha da Giro Mix, né, essa água especial. Sabe de onde vem essa água mineral aqui, que é uma delícia? Momento Merchan Neves, momento Milton Neves, aqui está. Essa água deliciosa aqui é do nosso Ivan Gás e Água, que você pode solicitar, Ivan Gás e Água. Aliás, quero mandar um abraço aqui para a equipe do nosso Ivan Gás,
que está sempre atendendo a gente, o Ivan, a Teca e também o Felipe, né? O Felipe que está lá. Hoje o Felipe que me atendeu, foi levar um botijãozinho de gás lá em casa, um botijãozinho pequeno de 45 quilos, né? Já dá para passar mais um tempinho lá. Obrigado, pessoal do Ivan Gás, sempre muito simpático aqui. Bom, ok, vamos com o nosso convidado ou estão fazendo um acerto final? Vamos fazer o contato. Bom, e eu quero aproveitar então na abertura do programa, dizer o seguinte, que hoje está sendo comemorado o Dia do Radialista. E por que acabou ficando nos últimos dias, nos últimos anos, uma certa confusão? Porque a gente sempre comemorou o Dia do Radialista no dia 21 de setembro e depois o Dia do Rádio no dia 25 de setembro. Mas em 2006 nós tivemos uma alteração e o Dia do Rádio o Dia do Radialista passou a ser comemorado no dia 7 de novembro, que é uma homenagem ao Ari Barroso, que foi um grande radialista e músico também. Então a gente acabou, na verdade, ficando com duas datas, né? Porque essa 21 de setembro foi quando, em 1943, o presidente Getúlio Vargas sancionou uma lei em que criava a profissão, a categoria de radialista e um piso salarial, né, para a categoria. 21 de setembro. Então passou a ser comemorado o Dia do Radialista. Aí nós tivemos uma mudança em 2006, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma lei, a 11.327, que instituiu o dia 7 de novembro como a data de comemoração do Dia do Radialista. E essa mudança ocorreu em uma homenagem ao radialista Ari Barroso. Ari Barroso, que nasceu em 7 de novembro de 1903. E a cidade, eu tenho certeza que você que faz palavra cruzada sabe, né? Que vira e mexe e cai lá na palavra cruzada. Desde o tempo que era pequenininho fazia a palavra cruzada lá. Cidade onde nasceu Ari Barroso, aí com 3 letras, Ubá. Nasceu em Ubá, interior de Minas Gerais. Com certeza já viu no Palavras Cruzadas. Então a gente tem essa homenagem a Ari Barroso, mas na verdade, então a gente comemora 2 vezes. Dia 21 de setembro e dia 7 de novembro, Dia do Radialista. Quero agradecer a todos os amigos que mandaram mensagens aqui pelo Dia do Radialista. Muito obrigado. Bom, e vamos com a nossa convidada? Então vamos lá, já temos aqui na ponta da linha, como a gente sempre falava no rádio, né? E aqui, na verdade, é uma sequência do rádio. Hoje o rádio também está com imagem e tal. Nós vamos conversar aqui na abertura do programa Linha Aberta com a Fernanda Serrano Sequete. Ela que é gerente do Centro de Distribuição da Rede Bom Lugar. Vamos conhecer um pouco desse trabalho que está sendo feito pela Rede Bom Lugar, que tem lojas aqui também na nossa São Roque, na nossa Mairinque. Fernanda, boa tarde, tudo bem com você, Fernanda? Boa tarde, Wanderlei, tudo jóia, e você? Aí está a Fernanda Serrano Sequete. Você está em Sorocaba, é isso, Fernanda? Isso mesmo, nosso centro de distribuição fica aqui em Sorocaba, né, a nossa central, mas nós temos lojas na nossa região em 11 cidades. Em 11 cidades, né? Aqui na nossa São Roque, nós temos aqui a Rede Bom Lugar, aqui na região central, e com o nosso Marco Antônio Sabatini. Marco Antônio Sabatini, pô, ele foi meu colega de escola, a gente estudou na 6ª série, 7ª série, 8ª série, isso lá no Barão de Piratininga, no Cambará, e depois a gente estudou também no colegial, no Maneilane, então a gente tinha aquele contato direto, e eu fico muito feliz em saber que o Marco Antônio Sabatini, que é a família Sabatini com a Rede Bom Lugar, você sabia que ele é um corintiano fanático, sabia, Fernanda? Ah, eu não sabia, não. Não fala isso pra ele, ele já foi nosso presidente aqui na Rede Bom Lugar. Mas é verdade, ele é palmeirense doente, viu? Um palmeirense. Ah, meu Deus! É um palmeirense doente, o nosso Marco Antônio Sabatini, que faz algum tempo que a gente não se encontra, mas a gente sabe desse trabalho muito legal que a Rede Bom Lugar está realizando. E, aliás, a gente tem aqui em São Roque, a gente tem aqui também no distrito de Mailás, que também tem Rede Bom Lugar aqui. Vocês estão em São Roque, são 3 lojas, né? Isso, são 3 lojas. Nós temos uma loja na região central,
uma no bairro Brasil e na região de Mailas, que são 3 lojas em São Roque e 2 lojas em Mairinque. É isso aí, essa que você falou no Jardim Brasil, né? Onde começou ali a família Sabatini, ali na rua Ricieri Santucci, ali no Jardim Brasil. E depois essa que você falou de Mailas, que ali já tem a participação do nosso William Bianchi, que a gente chama popularmente de Chumbinho. Vocês chamam ele de Chumbinho mesmo, aí também? Muito querido, sim, chamamos. E aqui em Mairinque também, vocês estão em 11 cidades, então, com a rede Bom Lugar. Então tem São Roque, Mairinque, Araçariguama. Fala aí as outras cidades, tem de cabeça? Tenho sim. Estamos em Alumínio, Ibiúna, Piedade, Indaiatuba, Pilar do Sul, Votorantim, Itu, Sorocaba e Araçaiaba. Poxa, e na semana passada... 42 lojas. 42 lojas. Aliás, essa loja de número 42 foi inaugurada agora há alguns dias, e essa ali no distrito, no bairro do Éden, em Sorocaba, né? Exatamente. Nós inauguramos essa loja no dia 10, agora de setembro, tivemos a nossa inauguração. É uma loja compacta, né, um pouco diferente do layout das lojas que nós temos hoje. Ela está numa avenida de grande fluxo, né, e foi com muita alegria que nós inauguramos essa loja aí no momento de pandemia, né, mas que nós conseguimos trazer esse empreendimento, mais um ali no bairro, já temos uma loja próxima ali também, e acreditamos que vai ser um sucesso. Não, sim, com certeza. Aliás, você falou nesse momento de pandemia que a gente está vivendo todo esse problema com a economia. Poxa, então a Rede Bom Lugar, esta é a segunda loja que é aberta mesmo nesses tempos de pandemia. Exatamente. No mês de maio nós inauguramos uma loja em Indaiatuba, né? É a nossa primeira loja na cidade. Nós já tínhamos esse cronograma, essa programação, né, de abertura de novas lojas para esse ano. Num primeiro momento a pandemia estacionou um pouco isso, assusta um pouco, houve um pouco de receio, mas depois nós entendemos que nós precisávamos retomar todo esse cronograma, e aí agora estamos inaugurando essa segunda loja aqui em Sorocaba, a primeira em Indaiatuba, em maio, e agora essa em Sorocaba no mês de setembro. E dentro dessa programação de 2020, poderemos ter ainda mais alguma inauguração nessa reta final, ou as novidades ficam para o ano que vem? Eu acho que temos mais novidades para esse ano, hein? Opa! Ainda não podemos afirmar, mas eu acredito que esse ano ainda temos mais novidades. Por exemplo, e como é que funciona, por exemplo, para a gente entender bem aí a Rede Bom Lugar? É uma cooperativa, todos são sócios. Por exemplo, eu lembro quando começou em São Roque, né, o nosso Marco Antônio Sabatini, o irmão dele, o Chico Sabatini, a família Sabatini, tinha lá o Mercado Brasil. Aí o Mercado Brasil, por ficar lá no Jardim Brasil, de repente mudou e passou a ser Bom Lugar. Como é que funciona? É uma cooperativa? Como é que funciona para que as pessoas participem da Rede Bom Lugar? A Rede Bom Lugar esse ano, ela completou 21 anos agora no mês de agosto, né? Quando nós começamos num modelo de associação. Então eram 10 supermercadistas, né? E o objetivo deles era juntos ter maior poder de negociação frente aos fornecedores. Mas aí eles perceberam que dava para fazer muito mais em conjunto. Então hoje nós somos uma rede de franquia, né? Hoje nós todas as nossas lojas utilizam a Rede Bom Lugar, trabalham dentro do nosso planejamento, né? Então a gente está sempre buscando desenvolver oportunidade na região que nós estamos, levar vantagem para o nosso cliente e trabalhar todos com a mesma bandeira e falando a mesma língua. Então hoje o nosso modelo hoje é uma rede de franquia. Então aí você segue os padrões, né? Usando o mesmo logotipo, procurando usar as mesmas cores. Então como uma franquia, né? Uma franquia onde você tem lá todo mundo seguindo um padrão. Antes não era assim, né? A pessoa tinha um nome, mas ela tinha lá o seu móvel de determinado jeito, tal. Agora tem um padrão da Rede Bom Lugar. Exatamente. Buscamos sempre o melhor, trazer mais qualidade para o cliente, né, para os lojistas. Então, hoje nós já trabalhamos nesse modelo. E quando tem uma pessoa interessada numa franquia, a pessoa entra em contato com vocês ou normalmente desses associados é que saem os novos empreendimentos? Tem as duas, saem das duas formas. Interessados, né, que já estejam no ramo supermercadista, que possam querer se filiar à Rede Bom Lugar, podem nos procurar, mas nós também já inauguramos recentemente lojas de associados, né, que já são associados nossos.
É o caso dessa loja que vocês inauguraram aí no bairro do Éden, que é o presidente atual, né, da Rede Bom Lugar, né? Exatamente, é o Márcio Uni, hoje ele é nosso presidente e inaugurou essa loja agora aqui no Éden. E outro detalhe interessante que você falou o seguinte, você tem as redes de supermercado e aí a pessoa tinha um mercado e a pessoa vai fazer a compra para o mercado dela. Ela vai comprar uma quantidade lá de arroz, de feijão. Uma rede de supermercados tem muito mais condições de negociar porque vai comprar para várias lojas. E é isso que acaba acontecendo. A gente está percebendo que isso também no ramo de materiais de construção. A gente tem um exemplo aqui na nossa São Roque e Mairinque, que é a São Luís Materiais de Construção, que faz parte da rede Interprime, que aí compra para uma quantidade maior de lojas e consegue o melhor preço. Esse é o principal objetivo, né? Conseguir ter um poder de compra. Isso, com certeza. Faz toda a diferença para fazer as negociações com os nossos fornecedores, né? A gente conseguir levar mais vantagem para o nosso cliente, negociações para o nosso folheto de ofertas, enfim. Tudo fazemos em conjunto e pensando em levar o melhor para o nosso cliente. Tá. Enquanto a gente está conversando aqui com a Fernanda Serrano Sequete, que é gerente do Centro de Distribuição da Rede Bom Lugar, a gente vai deixar até no vídeo a imagem de uma reportagem que a gente colocou na semana passada, falando justamente da inauguração dessa loja mais nova da Rede Bom Lugar, a loja de número 42. Enquanto a Fernanda vai falando para a gente vai deixar essas fotos. Fernanda, e você está aí no Centro de Distribuição. Quer dizer, toda a mercadoria que chega para as lojas da Rede Bom Lugar, elas passam por esse centro de distribuição ou tem alguns fornecedores que vão diretamente para a loja? Hoje uma parte das nossas negociações vem pelo centro de distribuição, mas ainda uma boa parte vai para as lojas. A gente fazemos até as negociações centralizadas, né? Mas chega direto na loja, as entregas direto na loja. Uma parte vem para cá e uma parte direto para a loja. E eu fico imaginando o tamanho desse centro de distribuição, né? Porque para você atender 42 lojas, quanto tem de área construída aí? Hoje nós temos 6 mil metros aqui de área de depósito só, né? Para armazenamento das mercadorias. Caramba, né? E aí é uma movimentação diária aí de carreta chegando com compras e tal. Sim, o fluxo é muito rápido, né? A mercadoria precisa girar com agilidade. Então, são muitos caminhões entrando e saindo diariamente aqui do nosso CD. Isso, e a gente nesse momento que a gente está mostrando essa reportagem que a gente postou lá no nosso site, o vanderluiz.com.br, inclusive está ali as fotos, né? Estão ali as fotos mostrando dessa loja que foi inaugurada ali no bairro do Éden. Éden que quer dizer linda. Paraíso, né? E ali está crescendo realmente muito. E, por exemplo, quando vocês fazem aí as promoções, quando um produto entra em promoção na Rede Bom Lugar, na loja de São Roque, simultaneamente ela entra em todas as lojas da região? Todas as lojas da Rede Bom Lugar. Quando anunciamos o produto, o preço já está disponível para todas as lojas. Caramba! E você nesse trabalho aí, eu fico imaginando aquele pessoal que prepara o jornalzinho ali, né? Que faz todo aquele trabalho. Pô, ali vocês ficam garimpando as ofertas durante a semana. Com certeza, a negociação aqui é todo dia. Estamos negociando, nós buscamos preço, nós buscamos qualidades também no nosso setor de açougue, no setor de hortifruti. Então, o setor comercial aqui trabalha diariamente negociando para levar essa vantagem aí. E agora, Fernando, me diga uma coisa, nesse período aí da pandemia que a gente está vivendo, a gente percebeu também que houve um aumento no e-commerce, né? Que a gente tem aí mais gente comprando pelo celular. Como é que funciona na Rede Bom Lugar? Eu sei que tem o aplicativo e a gente, inclusive, tem até um desconto. Você comprando ali pelo aplicativo, tem alguns produtos que a gente consegue um desconto com preço mais baixo do que está na prateleira, não tem isso? Sim, baixando o aplicativo da Rede Bom Lugar, basta baixar o aplicativo, o cliente se cadastra, quando ele vai passar no caixa, ele avisa que ele faz parte do clube e ele já tem os descontos dos produtos. Então, tem oferta toda semana para o cliente Clube Bom Lugar e, além disso, tem o nosso e-commerce também. Muitas lojas, por conta da pandemia, aderiram a essa nova modalidade, né, onde o cliente faz o pedido através do site ou do aplicativo também, um outro aplicativo para fazer os pedidos, e a loja faz toda a separação e entrega o produto na casa do cliente, com conforto, né, e levando os mesmos preços que estão na loja, sem nenhuma
taxa ou aumento de preço, e entrega direto na casa do cliente. Poxa, e tem alguma... Você falou que o preço é o mesmo, que a gente vai encontrar. O mesmo. E tem uma taxa de entrega? Aí depende da distância. Mas no momento do pedido, o cliente pode validar se tem alguma taxinha para entregar na casa dele. Agora, Fernanda, com essa pandemia, com essas compras digitais, você acredita que vai mudar muito o hábito do consumidor? Muita gente que ia até a loja vai passar a comprar pela internet? Eu acredito que sim. Eu acredito que, na verdade, abriu esse leque para novos consumidores, né? Então, antes a gente tinha aquela visão da compra online ser de produtos de tecnologia ou de lojas do shopping, sim, mas não dos supermercados. E nós abrimos, né, esse canal e está indo muito bem. Nós acreditamos que, independente, né, dessa pandemia, nós vamos continuar nessa modalidade, sim, atendendo o nosso cliente. Poxa, que bom, a gente está batendo papo aqui com a Fernanda Serrano Sequete, que é a gerente do Centro de Distribuição da Rede Bom Lugar. E a Fernanda está sempre numa correria, com certeza Ixi, tem PABX ainda? O seu PABX deve estar piscando as luzinhas para falar com você, mas eu já vou liberar você. Mas deixa eu perguntar, você falou que são 42 lojas, são 11 cidades da região, tem aí esse centro de distribuição com 6 mil metros quadrados, e quantos empregos a Rede Bom Lugar gera com todo esse trabalho? Hoje em torno de 2 mil empregos diretos, em todas as lojas e mais aqui no centro de distribuição. Poxa, 2 mil empregos diretos. Isso. E aí nós falamos dos indiretos, porque aí você tem os entregadores, os promotores, que nós geramos esses empregos também através dos nossos parceiros. Aliás, eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, se eu tenho um produto, olha, eu começo a fazer um produto, vai, imagina, álcool gel, que está aqui na minha frente. Aí, esse fabricante de álcool gel, ele procura a Rede Bom Lugar, e vocês também, quando percebem que tem alguém no mercado que está se destacando, vocês vão para comprar esse produto. Tem esses dois lados, quem procura a Rede Bom Lugar para colocar os seus produtos e as empresas que vocês ficam de olho também. Sim, sem dúvida. Nós temos o departamento comercial, né, que está sempre de olho nos novos produtos, nas novidades do mercado, e nós temos também um canal aberto para conversar com os fornecedores que querem trazer inovações ou querem trazer os seus produtos e passam por uma análise, né, para ver a possibilidade de colocarmos em todas as lojas. Porque tem que ser isso, né? A pessoa tem que ter um bom produto, tem que ter preço, mas tem que ter, principalmente, quantidade também, né? Sim, exatamente. Tem que atender todas as lojas. Não dá para atender uma ou duas lojas só. Maravilha. Olha, Fernanda, deu para a gente conhecer um pouco mais aqui da Rede Bom Lugar, né, que está fazendo esse trabalho importante. Já são 42 lojas. Importante aí que 2 lojas foram inauguradas nesse período mesmo de pandemia. Essa loja do Éden aí de Sorocaba, na divisa ali com Itu, mas essa loja de Indaiatuba, isso é muito legal. Nesse momento, realmente, a gente tá precisando da geração de empregos e está precisando de atividades como essa. Fernando, eu quero agradecer demais aqui a sua participação. Se quer deixar um recado final, vem alguma novidade aí para o fim do ano? Quer deixar algum recado? Vanderlei, eu que agradeço o espaço. Muito obrigada pela atenção, né, pelo carinho aí com a Rede Bom Lugar. Eu agradeço também os nossos clientes que são tão fiéis, né, estão conosco todos os dias nas nossas lojas. Convido a todos a baixar nosso aplicativo, aproveitar as vantagens. Além do nosso desconto, nós temos também nosso clube de pontos, que o cliente pode usar esse desconto depois. E nosso folheto de ofertas, que está disponível no aplicativo, o cliente pode estar sempre ligado o que está acontecendo na rede, muitas campanhas institucionais. Então, a gente está sempre trabalhando aí para trazer muita novidade. Poxa, que legal. Eu que agradeço a sua participação, Fernanda. Dá um abraço em todos aí da Rede Bom Lugar. Quando se vê o Chumbinho aí, manda um abraço pro Chumbinho. Meu amigo Marco Antônio Sabatini, grande torcedor do Palmeiras, né? Olha, ele era goleiro, viu? Ele era goleiro, alto. Lembrava até o Rodolfo Rodrigues e tal. Eu fiz muitos gols no Marco Antônio Sabatini. Mas ele tem uma coisa, que ele tá na história lá da nossa escola, no Barão de Piratininga, lá no Cambará. É que colocaram umas traves lá na quadra, e a gente antes usava uma travezinha, tal, até usava a base lá do basquete, né? Aí quando colocaram as traves, a prefeitura chegou lá e colocou as traves, e eu fiquei assim, eu quero ver quem é que vai fazer o primeiro gol. E aí
eu estava na 5ª série, o Marcos estudava à tarde, eu estudava de manhã. A gente passou a estudar junto a partir da 6ª série. E eu fui lá de manhã, cheguei mais cedo para ver a aula de educação física, para ver quem ia fazer o primeiro gol. E foi o Marco Antônio Sabatini. Acho que o único gol que ele fez na vida dele, mas foi um gol histórico, lá na nossa quadra no Cambará. Obrigado, Fernanda. Sucesso para vocês aí. Atende seu telefone que deve estar tocando aí. Obrigado. Muito obrigada. Tchau. Tchau. E eu vou passar uma hora para tomar um café aí. Tchau. Muito bem, batemos um papo aqui com a Fernanda Serrano Sequetti para falar um pouco aí da Rede Bom Lugar, né, que está aqui na nossa região também, essa importante empresa. Parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Muito bem, seguimos aqui com o nosso Linha Aberta. Cadê o Zé Fernando Rabechini? Tá aí? Pode ser também a Simone Júdica para participar aqui com a gente dentro do nosso programa Linha Aberta. Aliás, deixa eu passar uma informação aqui que eu estou recebendo. Tinha muita gente querendo saber, né, quando que voltaria o atendimento presencial lá no PAT. Então eu estou recebendo a informação enviada aqui pela minha amiga, a Nádia Botter, que mandou para mim aqui a informação. Atenção, posto de identificação e unidades de emissão de documentos e serviços ao cidadão retomam as atividades presenciais. Voltaram as atividades presenciais nesta segunda-feira. Então, atenção, a partir de hoje, dia 21, o posto de identificação para emissão de RG, o PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador, o SEBRAE, que tem um atendimento aqui em São Roque também, o Banco do Povo e a Sala do Empreendedor começam a retomar gradativamente as atividades presenciais aqui em São Roque. O atendimento é feito somente com agendamento prévio pelo site da Prefeitura, www.saorroque.sp.gov.br/portal/serviços_online. Só entrar lá na Prefeitura e você vai achar o link. Além disso, na data é agendada, quando que a pessoa vai comparecer lá ao posto de atendimento, a pessoa tem que chegar com 10 minutos de antecedência, de máscara, munido da documentação, protocolo de agendamento e, se possível, uma caneta própria. Leva a caneta, hein? Vou parar lá na porta vender caneta, já vou arrumar um esqueminha. Silvio Santos não começou vendendo caneta, pô, eu vou ficar lá, né? Já tô dando uma dica aí, hein? Pode vender uma canetinha lá. É proibido acompanhante, a não ser nos casos de emissão de RG para menores e pessoas com necessidades especiais que precisem de acompanhantes e responsáveis legais. O teleatendimento continua ativo, assim como vários serviços que podem ser acessados via app de forma eficiente, rápida e segura. Então tá aí. Então já temos aí a emissão do RG, o Acessa São Paulo. O Acessa São Paulo, estão perguntando aqui. Por enquanto, o Acessa São Paulo, serviço pela internet, está fechado ainda. Então, deixa eu ver aqui. O teleatendimento, destinados aos serviços de orientações gerais, atendimento ao microempreendedor, você já pode fazer o seu trabalho lá. O que mais a gente tem aqui? Emissão de RG. Para quem vai precisar da primeira ou segunda via do RG, tirado antes de 2014, terá que fazer de forma presencial. Então, faz o agendamento. Vagas, emprego, carteira de trabalho e seguro-desemprego também. As vagas de emprego e processos seletivos podem ser acessados pelo app. A carteira de trabalho física não é expedida, mas desde outubro de 2018, quem precisa basta baixar no celular a carteira digital. Já para dar entrada no seguro-desemprego é necessário baixar também o app. Ou a carteira de trabalho digital. Se houver qualquer divergência, aí deverá entrar em contato com o pessoal do PAT. Então, estão voltando os serviços presenciais, mas sempre com muita responsabilidade. Quem é que está na linha aí? Zé Fernando? Quem? Quem mandou? Regina? Quero mandar um abraço aqui para a doutora Regina Caramuru Moreno, mandou uma mensagem pra gente, que mandando boa tarde. Ela participou com a gente aqui na sexta-feira, uma simpatia de pessoa, né, falando pra gente aí, foi muito acessado. Eu recebi mensagens também de algumas alterações que a gente vai ter aí para a pessoa que tem uma deficiência e compra um carro com isenções,
com descontos, entendeu? E aí, então, ela passou essa informação. Você pode entrar no nosso site, que também a gente tem essa informação. Meu amigo Etelvino Nogueira tá mandando boa tarde pra gente. Tudo bem, Etelvino? Grande abraço pro Etelvino. Temos a vir bater um papo com a gente, que Etelvino tá bravo, Etelvino. Etelvino tava bravo hoje na sessão de câmbio, porque falou que tá tendo muito barulho lá no bairro do Carmo. É muito som alto, tal. O Etelvino tá pedindo providências, sempre preocupado aí o Etelvino, que também hoje estava buscando informações aí da ferrovia, né? Já que o governo federal estava anunciando lá investimentos, tal, e perguntando com relação às ferrovias aqui da nossa região. Obrigado, abraço, Etelvino Nogueira. O Zé Fernando Rabechini tá na linha? Cadê o Zé Fernando? Ele tá se ajeitando pra lá, pra cá, olha lá. Ô Zé Fernando, boa tarde, Zé Fernando. Você tá brigando com o celular aí, Zé Fernando? Pois é, Wander. Meu neto escondeu o tripé aqui, eu não achei. O Rogério? Ele passou a tarde aqui hoje, não sei onde ele enfiou meu tripé aqui. Levou pra brincar. Aliás, não tem quase brinquedo aqui, então ele foi brincar com o tripé do telefone. Eu tô vendo aí, você tá com uma foto da Marilyn Monroe aí ao fundo? Isso, Marilyn Monroe, é isso mesmo. Poxa, e é dela, é ela que tá do lado direito aí ou do lado esquerdo? É quem que tá aí? As duas fotos são dela? Isso, as duas fotos são dela, é um conjunto de fotos de Marilyn Monroe. E o que se gostava da Marilyn Monroe, você assistiu os filmes dela, assistiu pela beleza, pelo talento, o que foi, Zé Fernando? O conjunto da obra, né? Ela era bonita, ela era talentosa, representava muito no cinema, né? Teve os problemas na vida particular, mas o que eu não tenho nada que ver. Mas dentro do cinema e os filmes que ela fazia, ela era muito talentosa, muito bonita, era um ícone na época, vamos dizer assim. O pessoal fala, ela foi namorada do John Kennedy ou não, Zé Fernando? Provavelmente, né? Tem até uma peça de teatro aí famosa aí, que tem a vida dela, né? E com certeza ela teve lá os problemas dela lá teve um namoro, acho que com John Kennedy. É isso aí. E até com o irmão também. Até o irmão teve. A turma fala, né? Não sei, mas provavelmente tenha tido, sim. Esses cronistas aí, o Nelson Rubens lá dos Estados Unidos falava tal. Aliás, Nelson Rubens, que eu adoro, rapaz. Eu conversei uma vez com o Nelson Rubens lá no Pacaembu. Ele é um grande torcedor do Corinthians, ele estava lá no Pacaembu e a gente bateu um papo lá, foi bem legal. Eu falei, Nelson Rubens, eu lembro o dia que você chegou no programa da Rádio Record, já que hoje é o dia do radialista, né? E você estava conversando com o Silvio Santos, que o Silvio Santos era o seguinte, o programa do Silvio Santos, ele abriu o programa, era o seguinte, tinha o Zé Bétio das 5h30 até as 8 da manhã, o Gil Gomes das 8 até as 9h45, aí vinha o Silvio Santos das 9h45, eu acho que até as 11, aí entrava o Barros Alencar até 1 da tarde, da 1 até as 3 tinha o Eli Correia, das 3 às 4h30, acho que era o Altieres Barbieri, que depois teve um pedacinho também do Dácio Campos, aí voltava o Zé Bétio e depois à noite tinha a linha sertaneja classe A com o Zé Russo, com o Zé Bétio, depois tinha o Chapéu de Couro e depois tinha o jornal Check-up 1000 100% Brasil. Assim, a programação da Rádio Record era maravilhosa. O telefone da Rádio Record era o 240-0660. 240-0660. E aí, conversando um dia com o Nelson Rubens, eu contei essas histórias da Rádio Record, falei o telefone da Rádio Record, ele falou, mas que coisa tal. E aí eu falei, Nelson Rubens, o Silvio Santos abriu o programa. Bom dia, garotada boa do meu Brasil, esquindou. Motorista, não fique prestando atenção no Silvio Santos, preste atenção no trânsito. A garotada boa do meu Brasil, esquindou, dona de casa, tal, ele falava, tal, estamos que seja mais esse dia de ali, aí entrávamos, que seja mais esse dia, todo de amor e de alegria. E aí ele tinha o horóscopo com a Zora Ionara, e depois ele tinha o quadro de fofocas com o Nelson Rubens. E claro que o Silvio Santos, nossa, comunicador fantástico, mas ele não é assim tipo o Vander Luiz, que quando chega alguém lá, ele quer contar a história do cara, né? E não, o Silvio Santos não, ele sabe fazer isso de uma maneira diferente, né? E por isso que ele é o Silvio Santos, eu sou o Vander Luiz. Ele sabe fazer a escada, porque ele chegava para o Nelson Rubens e falava assim, Nelson Rubens, o Roberto Carlos está namorando? Aí ele fala, não, Roberto Carlos tal. Então ele fazia essa escada, né, Zé? Igual o que o Carlos Alberto de Nóbrega faz. Ele não chega lá falando assim, ô Nelson Rubens, eu tô sabendo que o Roberto Carlos agora não tá mais com a Anice, tá namorando uma moça chamada Miriam Rios tal. Aí o Nelson Rubens ia falar, é isso, não. Ele sabia fazer escada.
E aí, um dia, o Nelson Rubens chegou e falou assim: Silvio Santos, você sabe que o Pelé está com uma nova namorada? Aí falou, uma nova namorada? Sim, o Pelé com uma nova namorada. E quem é a nova namorada do Pelé? Aí o Nelson Rubens falou assim, a nova namorada do Pelé tem um nome diferente, hein? Vocês vão até estranhar. O nome dela é Xuxa. O Silvio Santos, Xuxa? Xuxa? Mas o Pelé está namorando a Xuxa? Mas quem é a Xuxa? Aí o Nelson Rubens falou assim, olha, eu vou dar uma dica para vocês ficarem sabendo quem é a Xuxa, a nova namorada do Pelé. A Xuxa não estava fazendo filme, não estava fazendo programa na televisão, isso daí foi em 79, 80, 81 mais ou menos. Ele falou assim, anos 80 já, na televisão passa um comercial do disco, vê se você acha para mim esse disco aí, põe assim, disco anos 80, Xuxa, que agora vai aparecer. Fala assim, aí tem uma moça, uma loira, que vem andando de bicicleta, ela vem andando lá, acho que falou numa Caloi 10. E essa moça, que é a capa do disco, é que é a modelo gaúcha chamada Xuxa. E aí você fala assim, então é a moça da bicicleta? Eu fiquei sabendo que o Pelé estava namorando a Xuxa, e qual a primeira referência que eu tive da Xuxa foi essa do Nelson Rubens. Aí eu encontrei o Nelson Rubens lá no Pacaembu e contei para ele essa história, falou assim, não acredito que você lembrava disso. Então, era assim, para explicar quem era a Xuxa, ele teve que falar que era a capa do disco, acho que é disco 88, sucesso 88, aí, viu, Zé Fernando? A Xuxa realmente não era famosa, né? Uma época ela não tinha que ser famosa, né? E foi a época que ela namorou Pelé mesmo. Depois é que ela, não sei se com o namoro com o Pelé ou não, ela fez um filme até bastante importante, depois ela quis que tirasse o filme de cartaz, infelizmente, eu acho que aí foi um desrespeito até aos colegas, né? Mas ela fez tirar o filme e tal, aquelas coisas tudo, mas era um filme importante para a época, era um filme bom. Walter Foster ainda participou desse filme. E, enfim, ela começou a ficar famosa e principalmente num programa infantil, né? Parece que na antiga TV Manchete, é isso? Na Manchete. Ela ficou famosa nesse programa infantil e virou a rainha dos baixinhos, né? É isso daí, mas isso daí eu tava tendo essa referência, cara, pra lembrar como é que era a Xuxa. Aliás, eu tô achando a foto aqui, Guilherme, deixa eu ver aqui, quando você tava falando, eu pesquisei a foto, cadê câmera, fotos e vídeos aqui, eu já separei aqui, no que eu coloquei a foto da Xuxa aqui, Xuxa, tá aqui, ó, a foto dela na capa do disco. Então foi o seguinte, o Nelson Rubens falou, olha, tem um comercial que passa na televisão, disco anos 80, e que tem uma loira andando de bicicleta lá, ele falou assim, essa loira que tá lá na bicicleta lá, é a Xuxa. Falei, caramba, aí eu já corri lá na Elétrica São Roquense, né, porque vendia disco lá, pra ver. Você mandou aí, chegou? Então, aí eu achei essa capa do disco, ó, aí eu fui olhar, e a primeira vez que eu vi a Xuxa numa foto, foi nessa capa de disco. Chegou aí? Você tem retorno de imagem? Aí, ó. Hoje eu tô sem, cara. Então, hoje eu tô sem. Eu tenho todos esses dias, eu tenho feito. Mas depois você vai ver. Então o Nelson Rubens falou, a Xuxa é essa modelo que aparece na capa do disco. Aí não sei se é disco 82, 83 ali pelo desenho, né? E essa é a Xuxa, num dos primeiros trabalhos, e foi a primeira referência que eu tive com a Xuxa, ouvindo a Rádio Record. Hoje o rádio com imagem e tal, não sei o quê. O que queria falar? O Pelé tá namorando aí uma modelo chamada Xuxa, já pegaria a foto dela, já botaria, já ia ter o Instagram, como eu falo Dória, já ia ter o Facebook, mas naquele tempo, por isso que o rádio nisso mexia com isso, com a imaginação, né? Então, a gente ficava imaginando, né? Que nem o Silvio Santos, a gente via ele na televisão tal, o Nelson Rubens aparecia no Show de Calouros, mas a gente não via os outros, né? O Zé Bétio, então, eu só vi fotografia tal. O rádio tinha esse charme, né, Zé, de mexer com a imaginação, acho que mexeu muito com a sua imaginação também, né, Zé? Claro, eu era um fã do rádio, fui um fã do início da televisão também, mas era, antes de mais nada, um fã do rádio. Sempre tive meu radinho, dormia ouvindo o radinho, acordava cedo ouvindo o radinho. Eu gostava muito dos programas, principalmente jornalísticos, viu? Não era muito fã de ficar ouvindo música em rádio.
Eu gostava muito dos programas jornalísticos, na verdade, e futebol, é claro, parte esportiva. Tinha muito basquete na época, muita transmissão de basquete também. Você vê, o rádio, né, o futebol de salão, lembro do Alexandre Santos narrando o futebol de salão. A Rádio Jovem Pan narrou muitos torneios de basquete, teve um sul-americano, uma coisa assim, que a Jovem Pan foi mostrar lá no Chile, com o Nilson César e com o João Antônio de Carvalho. O rádio muito presente, acompanhando no Rio de Janeiro, os clubes de camisa, como são chamados, Vasco, Flamengo, né? Jogos de basquete. Então a gente tinha muito isso, futebol de salão, e hoje, infelizmente, a gente perdeu muito desse espaço, mas o rádio transmitia muito. E você também teve um momento, Zé Fernando, que a Jovem Pan organizava o torneio Que Bom de natação, o torneio de natação Jovem Pan Que Bom. E era lá no Ibirapuera, e muitas vezes a gente ficava ouvindo lá a transmissão domingo pela manhã. Quantas vezes você não estava lá com o Grêmio União São Joaquense? Você lembra desses torneios, claro, né, Zé Fernando? Claro, participei, acho que de todas as edições, viu? Desde a primeira edição até eles mudarem, trocar de estação, sei lá, e eu participei desse campeonato. Era a abertura da temporada nossa, era com o Jovem Pan Que Bom. Era um torneio muito importante, revelou muitos atletas bons lá. E lá você fez muito contato, que quem organizava tudo era o Cândido Garcia. O Cândido Garcia organizava o torneio Jovem Pan Que Bom com um empenho muito grande, né? Fez um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Depois ele veio aqui em São Roque também, participou de cursos aqui com a gente. Era uma pessoa... Era um cara, assim, amigo nosso aqui. Ele era amigo aqui nosso também. E um nome que eu guardava bastante, aliás, além do Grêmio União São Joaquense, mas falava muito Escola Mori de Natação. Mori. Lembra que direto falava Escola Mori de Natação, direto participava. Eles participaram. Aliás, ela e a Escola Munhoz, essas duas escolas, tiveram um benefício muito grande. Eles cresceram muito depois desse torneio, porque era um torneio que podia participar federados, não federados, e a maioria era não federados, porque os federados tinham os campeonatos das confederações, então ali era um lugar mais que revelava atleta. Então essas duas escolas, a Mori chegou a ter acho que mais de 10 unidades ali em São Paulo, na Grande São Paulo, a Munhoz um pouco menos, mas essas duas escolas tiveram um grande benefício, ficaram muito famosas na época da Jovem Pan Que Bom. E aliás, agora eu consegui confirmar o ano aqui, o disco da Xuxa que tá na capa é disco 83, né? Tem uma morena e tem a Xuxa numa bicicleta, né? A única coisa que eu guardei errado é que parece que o Nelson Rubens falava, tava lá numa Caloi 10, não, mas era uma bicicleta dupla, né? Pô, essas histórias aí. Ei, rapaz, o tempo vai passando. Eu tava vendo os comerciais antigos outro dia, Zé Fernando, e eu adoro ver comercial. Entrou um lá da calça faroeste. E aí o slogan, parece que é assim, a que melhor veste é faroeste. Faroeste, exatamente. Não era jeans, era calça faroeste. Ou farveste. Farveste. E vocês falavam também, em vez de falar calça jeans, falava brincoringa? Não, a maioria era calça faroeste. Ou farveste, né? Tinha um pessoalzinho que caprichava mais e falava calça farveste. Depois é que começou a se falar muito de calça ali. Se falava muito, eu tenho uma calça ali e tal. Era nesse esquema. E tinha a calça tergal, né? A camisa de... O tergal não amassava nunca, né? O tergal era... podia empaçocar, não tinha jeito, né? Não tinha jeito. E me era incômodo, cara. Eu tinha uma alergia. A pele parece que pegava fogo com aquilo. Eu não gostava muito dessa camisa, não. Camisa de tergal, né? Que coisa. Camisa tergal. Isso mesmo. Aproveitando esse momento saudosista aqui, falando um pouco de rádio, falando um pouco de Mora também, deixa eu colocar a Simone Judic aqui na nossa conversa, que a Simone acho que não tem nem ideia do que era uma calça faroeste, né? Vamos poupar a Simone. Boa tarde, Simone, tudo bem? Boa tarde, Wander. Antes de cumprimentar os nossos amigos aqui, eu tenho que te dar parabéns pelo Dia do Radialista. Opa, afinal, obrigado. A profissão que você não só abraçou, mas que você aqui você se dedicou com tanto empenho, com tanto carinho, e é um grande profissional do rádio que e tenho certeza que agora posso falar em nome de todos aqui da nossa equipe, que é um prazer para todos nós participar com você. Opa, eu que fico feliz em ter todo mundo.
Não, mas muito bem. Simone, qual que é a primeira lembrança que você tem de rádio? Você tem uma lembrança do rádio, assim? Ou... Eu tenho sim, Wander, eu tenho duas. Mas antes, boa tarde, Zé Fernando, boa tarde, Guilherme, boa tarde aos nossos ouvintes. E eu tenho duas lembranças muito significativas de rádio na minha infância. É que a minha mãe tinha um rádio de pilhas, vermelho. E ela ouvia o Zé Bétio. Zé Bétio. E assim, ela ouvindo, nós ouvíamos também. Então, o Zé Bétio fazia aqueles jargões dele para acordar as pessoas e aquela simpatia toda. Então, eu ouvi muito Zé Bétio com a minha mãe. E depois, já criança ainda, mas um pouco maior, nós morávamos ali na Rua São Paulo. E sabe aquela entrada onde agora está sendo feito aquele conjunto habitacional para pessoas idosas? Sim. Ali na altura do número 300, mais ou menos. Isso, ali então, bem próximo à Rua do Cemitério, onde vivem os mortos. Isso, exatamente. Então ali, o Zé Fernando deve se lembrar também, ali era o portão da Brasital que saía na Rua São Paulo. Então existia o portão lá, que existe ainda, na Rui Barbosa, e existia aquele portão ali da Rua São Paulo. E ali morava uma família, que foi um antigo funcionário da Brasital, que acabou ficando, morando ali com a família, e depois ele até se mudou dali, mas a irmã dele continuou. Então ela morava ali com os filhos. E essa senhora, que já é falecida, ela se chamava Dona Beta. E a Dona Beta ouvia o Gil Gomes. E não só ouvia o Gil Gomes, mas ouvia o Gil Gomes no último volume. Então, ali da casa da minha avó, nós ouvíamos o Gil Gomes junto com a Dona Beta. Não, mas o Gil Gomes era uma audiência. O Gil Gomes era o seguinte: você saía de casa e você conseguia ouvir a história, porque você saía, o vizinho estava ligado no Gil Gomes. O Gil Gomes falou assim: era uma moça bonita, era uma moça. Aí você passava na outra casa, tava ligado. Você entrava no bar, tava ligado no Gil Gomes. Era uma audiência fenomenal, o Gil Gomes. Ele contando aqueles casos e todas as casas, assim. Vou dizer uma coisa pra você: a audiência do Gil Gomes era uma coisa impressionante, Simone. Impressionante. E a Dona Beta ouvia ali o programa do Gil Gomes e nós ouvíamos junto. E eu gostava muito, então eu parava, às vezes me lembro disso, estava brincando, parava de brincar para prestar atenção nas histórias, e aquela narrativa sempre cheia de suspense, né, que ele fazia, e uma narrativa emocionada. Então me lembro, parece que estou vendo o quintal da minha avó, que tinha cerca naquela época, não se usava tanto muro, pelo menos as casas ali cujo quintal dava para Brasital, elas tinham aquelas cerquinhas baixas de madeira. Então parece que estou vendo aqui, falando com você, o quintal da minha avó, o quintal da Dona Beta, e ouvindo Gil Gomes. E depois ouvi muito também a Rádio Jovem Pan, o Jornal da Manhã. Gostava de ouvir as transmissões de esporte da Jovem Pan, como já falei aqui, não porque entendesse de futebol, como não entendo até hoje, ou prestasse atenção ali nos detalhes do jogo, mas gostava de ouvir o José Silvério, o Nilson César, pela riqueza da narrativa que eles faziam. E depois ouvi bastante também a Rádio Estadão, na parte de noticiário, e finalmente fui fazer o curso de radialista também, porque sempre gostei muito, sempre que legal, muito você mais é radialista também, você fez o curso. Você fez o curso onde? Fiz o curso no Senac de Sorocaba. Poxa, que legal. Então eu tenho que acrescentar: advogada, jornalista e radialista. Aí fiz o curso, tenho o meu registro de radialista no Ministério do Trabalho, e depois fui apresentar o Jornal da Coluna, na Rádio Coluna, nos estúdios da Rádio Coluna, que eram ali na Rua São Paulo, também nessa mesma casa que eu falei que era a casa da minha avó. Apresentava o Jornal da Coluna, que era comandado pelo Emir Bechir. Verdade. Então o Emir Bechir me convidou para participar com ele, então participávamos junto com o Emir, o Severino Tomás de Aquino, o Murilo Barbosa, que atualmente trabalha, se eu não estou enganada, ainda trabalha na assessoria de imprensa da Prefeitura de Mairinque, e eu. Então ficamos, acho que quase 6 meses apresentando o jornal, ali na hora do almoço, meio-dia. E o jornal acabou sendo encerrado às vésperas do período eleitoral, das últimas eleições municipais, porque o Emir também estava já envolvido também na questão política, estava se envolvendo na campanha, então ele achou por bem suspender a apresentação do programa, até para evitar qualquer tipo de comentário, no sentido de que talvez o jornal fosse utilizado também para veicular qualquer tipo de ideia política. Então,
nós suspendemos a apresentação do jornal. Pois eu e lembro. Agora estou de volta ao rádio, né? Mas com é o imagem. Rádio com imagem, agora com você. Não, muito legal. E o rádio realmente é fantástico, né? E o Alexandre Vitor Andrade está colocando, que oração, tio Zé Bétio? Quem perguntava a hora pro Zé Bétio era o Guerino. Primeiro ele começou chorando. Fala, Guerino. O Guerino só chorava. Depois passou o tempo, o Guerino já estava falando. Aí falava, tio Zé Bétio, que oração? O Zé Bétio falava, 5:30 da manhã, já acordou, Guerino? E ele chamava a bicharada, né? Sim, o Galo também, né? O Galo Lero-Lero, o Burrico era o teimoso, tinha a vaca mimosa, ele chamava, vem, aí ele ia chamando. Era muito legal, a gente ficava imaginando. E depois ele falava creme de beleza Fix Bell. E aí ele mandava, agora eu vou mandar 3 beijos e 3 assopros de cabelo. Ele beijava e depois assoprava o cabelo. Olha só, a gente ficava imaginando. A gente ia mesmo aquilo. com o imaginário das pessoas, porque nós não sabíamos qual era o rosto da pessoa. E o Zé Então, Bétio não muitas aparecia. vezes era até interessante, porque existia aquela curiosidade e tinha esses locutores com aquele vozeirão, e às vezes o sujeito era franzino, era mirrado, mas tinha... tinha toda essa voz, então era muito legal. E depois, Wander, ainda criança, né, voltando um pouquinho, eu me lembro que eu ouvia toda noite a turma da Maré Mansa. Rio de Janeiro, a turma da Maré Mansa. É Rádio Globo, Antônio Luiz. Rio de Janeiro. E aí ele tinha Burroso e Barroso, a escolinha, a turma do Renato Aragão participava com eles também, a turma do Didi. Era muito legal. O patrocínio era das lâmpadas GE. Poxa, lâmpadas. Tem o seu patrocínio, uma coisa importante que você guarda, cara. Por isso que tá aqui, ó, Radimed com a gente. O pessoal guarda o nó, fala, pô, o Wander Luiz fazia programa lá com o Sr. Fernando, com a Simone lá. Eu lembro que tinha a Radimed lá na Rua Santana e também na Dom Pedro II. Isso marca, né? A publicidade marca realmente. E o Gil Gomes fazia aquele comercial do Doril, né? E sabe que, ô Zé Fernando, você que é do cinema aí, você sabe a música que o Gil Gomes usava de suspense? Você sabe quem que é? Não põe ainda. Sabe que música que era, Zé Fernando, que ele usava? Sabe, Simone? Não sei, Wander. Não lembro. O Gil Gomes eu não ouvi assim muito, embora ele seja um grande, mas não era o estilo que eu gostava. Então eu não ouvia muito. Então eu vou colocar. Da Lâmpada GE era Bonzão Ponto Frio, que era o patrocinador no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, muito forte, supermercados, até... Subiu meu retorno e voltou. Até lá no Rio de Janeiro hoje a gente tem Supermercado Guanabara, que tem a locução do Antônio Carlos. Eu sou o Antônio Carlos desde pequenininho. Põe a música do Gil Gomes aí que ele usava. Dá pra pôr só o áudio? Então põe lá. Então, e a pessoa, ela caminhava. E ela foi chegando próximo ao muro. Ele não percebeu que de repente, atrás daquele muro, estava o perigo. Era assim. Sabe que tema que é? Essa música é do filme O Tubarão. Olha, eu não sabia. Mas é uma música também muito marcante, né? Que causa esse clima todo de suspense. Não, e ele falava... medo até, né? Dava até medo de escutar o que vinha, né? Depois. Nossa, dava na próxima medo. Fala. Não, e o Gil Gomes, né? Que eu lembrei de uma historinha aqui. Mas o Gil Gomes era assim, quando ele terminava o programa, ele falava... Roberto Félix na produção. Como que é? Roberto Félix, era assim, o jogo me encerrava assim, Roberto Félix, põe a música do Tubarão aí, põe aí. Roberto Félix na sonoplastia. Produção de Ronaldo Pantera Lopes. E ao final de mais uma edição de Rádio Jornalismo, Gil Gomes lhes diz: bom dia. Era divertido. Um troféu da minha vida foi entrevistar o Gil Gomes. Né? Nossa. Era muito dramático. E depois eu ouvia também a Rádio Universal. Quanto que eu não ouvi o programa do Tibagi, por exemplo? Ronda Policial. A Ronda Policial.
O Tibagi fazendo reportagem de campo era fantástico. Jovem, não chute o adversário. Jovem, pratique esporte, não use drogas. Jogador de futebol, chute a bola, não chute o adversário. O Tibagi era fantástico. Depois ele fazia o programa policial. Eu tenho um áudiozinho dele lá, rapaz. Qualquer hora eu preciso publicar. Que ele falava o seguinte: sabe aquela história de um toca-fitas que roubaram de mim? Que eu tava parado lá no ginásio de esportes de Mairim, que roubaram. O bandido foi preso, viu? E sabe quem prendeu? Eu mesmo peguei o bandido lá e já levei pra cadeia. Pô, Tibagi era furroteca do Tibagi. Tinha um campeiro. Era muita história. Ele prendia o bandido e ele mesmo fazia o noticiário depois. Aliás, o Gil Gomes era repórter esportivo lá na Rádio Marconi, que ficava lá perto da Praça da Sé, do edifício Mendes Caldeira, que foi demolido para ter o metrô. Aí tinha a Rádio Marconi. E um dia roubaram lá, teve um furto, um roubo lá no escritório, que funcionava nesse prédio. E ele fez lá a reportagem e ele foi pro ar e contou essa história. E contou com esse jeito dele, assim, já começando a falar, faz reportagem policial. Ele começou por causa de um roubo lá numa loja, coisa assim. Gil Gomes, Turma da Maré Mansa, olha, são recordações maravilhosas, né, Zé Fernando? Wander, oi, diga. Só desculpa antes de você falar com o Zé Fernando, mas eu tenho um parente, já é falecido, né, mas um parente que foi um radialista bastante famoso também em Sorocaba, que foi o Clodoaldo Armando Júdica. Clodoaldo Armando Júdica, repórter de campo, dentista lá em Sorocaba, encontrei com ele várias vezes, durante muitos anos foi repórter de campo, acompanhando o São Bento, pela Rádio Clube de Sorocaba, 1080 kHz, o Jurandir Matheus narrava, acho que era o J. Bonora, que era comentarista, e o Clodoaldo Armando Júdica, fantástico, nossa, acho que ele foi repórter... O Zé Fernando talvez tenha conhecido. Você conheceu, sim, né, o Clodoaldo Armando Júdica, dentista também. Sim, conheci, e depois quando fui estudar em Sorocaba, que claro que quando tinha jogo de São Bento matava-se aula, nas quarta-feiras, e conversava com ele, filava cigarro, aquelas coisas todas. Ele vinha perguntar o tempo pra gente lá, nós perguntávamos o tempo de jogo para ele, que nós ficávamos em pé ali no alambrado ali. Além de conhecer, bati muitos papos com ele também. Não, é assim, a gente teve realmente locutores maravilhosos, né? A gente teve também o Calfá, Oswaldo Calfá. Oswaldo Calfá foi locutor no Rio de Janeiro e ele fez vários discos. O irmão do Mário Luiz, o nosso Luiz Henrique Campos de Oliveira, José Henrique Campos de Oliveira. Ele tem um disco de passarinhos, que é Oswaldo Calfá, o Curió, não sei o que tal, aí tinha o disco. E ele fez, o Oswaldo Calfá, se eu não estou enganado, ele que fez a abertura do Bonanza. Eu acho que ele que gravou a abertura do Bonanza, Oswaldo Calfá. Era a voz dele, a abertura do Oswaldo Calfá. Eu não tenho bem certeza, mas o Oswaldo Calfá fez muita coisa aí. E outra coisa, eu não consegui entrevistar o Oswaldo Calfá, que no fim da vida dele estava morando lá em Praia Grande. E eu estudei com sobrinhas dele, né, com a Valéria e com a Andréia, que são filhos do Chuchu, Heráclito Schelles, grande carpinteiro, marceneiro, né, e da dona Sônia. E aí o que aconteceu? Eu até tentei, mas aí eu ligava, ele já não estava assim tão bem de saúde, não consegui contato com o Oswaldo Calfá, não fiz uma entrevista com o Oswaldo Calfá, lamentavelmente. Mas a gente ouvia muito falar, quando eu comecei na Rádio Universal de São Roque, o Cláudio Roberto Calfá, filho do Raul Calfá, trabalhava lá na parte administrativa da rádio. Ele falava, eu tenho tio, Oswaldo Calfá, morou muito tempo no Rio de Janeiro. E o Oswaldo Calfá nos proporcionou uma alegria lá na quarta série, 1977, com a professora Zenilda Gavazzi, porque a Valéria e a Andréia, que eram duas irmãs, e as duas estudavam na mesma classe, a Andréia tinha repetido um ano, então a Valéria alcançou. Então as duas irmãs estavam na mesma classe. E aí o que aconteceu? O Oswaldo Calfá, lá no Rio de Janeiro, conseguiu uma carta da Glória Menezes. E a Glória Menezes, ele falou, que ele comentou, olha, eu tenho lá minhas sobrinhas que moram em São Roque e tal, se não manda uma carta para elas, e a Glória Menezes escreveu uma carta, e a professora leu na sala de aula.
a Glória Menezes, através do Oswaldo Calfá, e ela leu a carta e a Glória Menezes falou assim, deixo aqui um abraço a todos os alunos, os amigos e tal. Foi muito legal. Eu perguntei para a Andréia, para a Valéria, mas elas não têm mais essa carta, acabou, acho que infelizmente se perdendo, mas se recebeu uma carta, igual se pegasse hoje uma atriz aí, né? A Cristiane Torlone, a Lília Cabral, sei lá, e elas gravassem num vídeo, olha, tô mandando um abraço para vocês de São Roque, para Andréia, para Valéria, para os alunos aí do Barão de Piratininga, e seria uma coisa nesse sentido, a Glória Menezes mandou uma carta que a professora leu na sala de aula, essas coisas, e foi o Oswaldo Calfá que conseguiu, viu, Zé Fernando, essas coisas marcam a gente, né, pelo menos a mim que gostava de rádio, né. Marcam, sim, e durante uns 10, 12 anos aí, uns 15 anos talvez, existiu aqui em São Roque o Baile das Debutantes. E era ele que apresentava esse Baile das Debutantes, apresentava as moças, tudo. Todos os anos, tradicionalmente, o Oswaldo Calfá vinha apresentar os bailes das debutantes aqui em São Roque. Uma voz maravilhosa, né? Uma voz bem legal, né? Maravilhosa. E, além do Bonanza, teve um comercial que ele ficou muito famoso, que era do Sugismundo. Aquele desenho do Sugismundo aqui era com a voz dele também. Era o Oswaldo Calfá que narrava ali as coisas do Sugismundo. Pô, você falou Sugismundo, o Sugismundo aí, esse já pegou o nosso tempo, viu, Simone? Que eu lembro que em 74, quando eu estava lá na primeira série e tal, a campanha de limpeza, aí tinha o Sugismundo. Isso. Quem é que lembra? Põe aí no YouTube, você vai achar Sugismundo. Era o cara que sujava o mundo. Se lembra disso daí, cara? Foi bem legal. Era com a locução dele. A locução do Oswaldo Calfá. Pô... de gente. Se lembra, né, Simone? O Sugismundo você já pegou no seu tempo aí, né? Eu não lembro do Sugismundo, Wander. Eu tô puxando pela memória aqui. Eu não sei, o Silvio Santos fazia alguma... Eu acho que o Sugismundo... Eu acho que ele participava do programa tinha algum quadro no Silvio Santos, não sei. Mas o Sugismundo surgiu nos anos 70. Eu lembro que quando eu entrei em 74 na escola, estava fazendo muito sucesso. Então, põe aí do Sugismundo aí, vamos ver se o que tem no YouTube, vamos ver se é esse que tem a narração do Oswaldo Calfá ou é só a musiquinha do Sugismundo. Tinha a música do Sugismundo que a gente cantava na escola. Realmente não... Mas vamos colocar, põe um trechinho, põe aí, Guilherme. Mesmo, acho que é um pouquinho antes de mim. Roda aí. Tem gente que não aprende nunca. Não ligam para a limpeza. Desprezam sua higiene pessoal. Usam sempre as mesmas roupas, sujas, é claro, e pensam que ninguém percebe. Na hora das refeições, nem se preocupam em lavar as mãos. E que mãos? Sabem o que acontece com gente assim? Estão sempre doentes, pois as doenças acompanham a sujeira. E é tão fácil evitar isto. Basta seguir certas regras simples de cuidados pessoais. Tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições, usar roupas limpas, cortar e manter limpos unhas e cabelos, escovar os dentes, evitar andar descalço em qualquer lugar. Afinal, a saúde é o nosso maior bem e a higiene pessoal nos ajuda a mantê-la. Não é, Sugismundo? Sugismundo vem aí. Essa voz, você ouviu, Zé Fernando? Você ouviu, Zé Fernando? Não. Você não ouviu? Não ouvi. Mas depois você ouve, então. Não, a Simone ouviu, né? Ouvi, nossa. Então essa é a voz do Oswaldo Calfá. Eu não tenho certeza. O Zé Fernando que poderia identificar pra gente, mas ele não ouve quando eu coloco o vídeo aqui. Eu, sinceramente, eu não conseguiria identificar. Eu não acompanhei tanto assim o Oswaldo Calfá. Mas sabe o que eu reparei? Teve um outro comercial, não é famoso, que também se usou muito nessa época, um pouquinho antes, sobre a prevenção das doenças, de você fazer um tratamento preventivo das doenças, que também era um desenhinho que ia passando e a locução também era dele. Eu lembro bem desses dois comerciais. É claro que tem mais, né? Mas esses dois eu me recordo bem. Era um desenhinho também, até falava de câncer, tudo no final falava o câncer tem cura. A turma andava se suicidando na época porque ficava doente. E foi feito também um comercial, ficou bastante tempo, todos os canais exibiam esse comercial, era do governo também,
e falava sobre a prevenção de você tratar preventivamente as doenças. Ela também era com a voz dele. Poxa, bem legal, né? Então, olha, eu dei uma olhadinha aqui, como diz você, Wander, no Google... Como fala o Marcelo Roque, hoje com o Google qualquer um faz rádio e jornal, mas Marcelo Roque tem que ser um qualquer um com vontade de clicar lá no Google. Pois é, então eu cliquei aqui com vontade. Então diz assim que a propaganda foi do Sugismundo, propagandas históricas, elas foram de 71 a 72, então realmente eu não tinha nascido ainda, não é do meu tempo, eu nasci depois disso. Mas eu observei aqui, muito interessante, que o pijama do Sugismundo é igualzinho o uniforme dos campos de concentração nazista. Isso, exatamente. Eles usavam muito desenho nessa época, né? Tinha muito desenhinho, assim, mas sabe o que é? Esse negócio do pijama é que tinha realmente, se usava muito pijama listrado, parecendo o colchão. Usavam muito, né, Zé Fernando? Você tinha muito colchão que eram com essas cores, assim, listrados, né? Vermelho e branco e tal. Tanto que o Atlético de Madrid, ele tem essa camisa vermelha e branca. E os torcedores do Atlético de Madrid são chamados de colchoneiros, porque a camisa parece um colchão. Então tem essa referência assim com o campo de concentração, porque se usavam os pijamas, sei lá, que aparecem umas imagens aí, mas também era muito comum os colchões terem essa listra, né, em vermelho e branco, lembrando o que lembra a camisa do Atlético de Madrid, né, Zé Fernando? Isso, e as imagens, Wander, nessa época, principalmente os jovens, assim, os adolescentes, a criançada, era muito ligado nos irmãos Metralhas, que era do gibizinho lá. Do tio Os Patinhas. irmãos Metralhas, eles estavam sempre vestidos com a roupa lá do presídio. E era uma figura assim que era quase que nem Pelé, todo mundo sabia quem eram os irmãos Metralha, né? Não, irmão, dessa turma do gibi, hoje tem gente que às vezes não sabe, irmãos Metralha, como eu não sei os personagens que meu filho fala lá, que passa lá. Eu, de vez em quando, vejo lá o South Park, mas eu não conheço lá, tem um lá que faz umas piadinhas tal, tem um lá que vai no banheiro e faz uma sujeira desgraçada, mas eu não conheço tudo, mas pra gente na nossa época, Mancha Negra, se fala hoje em Mancha Negra, era um bandido lá que o Mickey procurava, né? Tico e Teco, aliás, outro dia vi uma moça, né? Que a Giovana, que namora meu sobrinho Eduardinho, ela tava com a camisa do Tico e Teco, e aí eu até brinquei com ela, você sabe quem é o Tico e quem é o Teco? E ela falou, não sei. E é o seguinte, o Tico tinha um narizinho pretinho e o Teco tinha um nariz redondo, maior assim, e vermelho. Então eram isso aí, Tico e Teco, os sobrinhos do tio Patinhas, o Guinho, Luizinho e Zezinho, os sobrinhos do Mickey, Chiquinho e Francisquinho, porque traduziam os nomes, né? Hoje a gente fala piu-piu, o piu-piu hoje a molecada conhece pelo nome em inglês, mas a gente tinha as traduções dos nomes, né, Zé Fernando? Exatamente. E era um período que a televisão não tinha tanta programação, né? Tanto recurso de vídeo, essas coisas. Então, por exemplo, um desenho, às vezes passava no horário nobre. 200 vezes. A Rede Globo, em 74, eu lembro assim que 10 da manhã, ficava mostrando aquelas listras, né, em preto e branco, que a gente não tinha TV a cores, e aí ficava falando assim, estamos transmitindo o sinal para a adaptação de nossas transmissões. Estamos transmitindo... Aí, de repente, entrava assim, estamos iniciando mais um dia de trabalho. Confira a programação de hoje. Às 10 da manhã, Festival de Desenho. Às 11h30, Os Três Patetas. Ao meio-dia, Zorro. Tal horário, Globo Cor Especial. Era assim, a Globo não ficava 24 horas no ar. Recentemente. Vamos pegar 30, 35, que as emissoras passaram a rodar 24 horas. A gente ligava lá e não tinha nada na televisão, era só chuvisco, né, Zé Fernando? Os americanos começaram com isso. Os europeus, os ingleses, eles desligavam e faziam. Os americanos começaram a fazer uma programação noturna e de madrugada muito boa. Porque o que acontecia? No outro dia cedo, você ligava o canal e já ligava no canal deles. E dizem que mais ou menos por aí a Globo começou a pegou a Record.
Não, foi o seguinte, isso a gente conversava. E aqueles outros canais. Não, e conversando assim com o seu Tuta, filho do Paulo Machado de Carvalho, seu Tuta dono da Jovem Pan, então a família dele é dona da TV Record, a Record tinha uma audiência fantástica. Então a Record, tinha uma audiência muito boa. A Globo não conseguia competir. A Tupi também com uma grande audiência. Então só que o que fez a Rede Globo, né? A Record, vou imaginar, a Record e a Tupi tinham uma programação que arrebentava a boca do burro das 6 da tarde até as 11 da noite. Então a Globo sabia que nesse horário ela não conseguia ter audiência. O que ela começou a fazer? Começou a criar uma programação onde ela tinha mais audiência no fim de noite e no começo da tarde, sei lá, 3, 4 da tarde. Então a Record começava a arrebentar a audiência a partir das 6 da tarde da Tupi. A Tupi é Record. Aí, então o que fez a Globo? Ela começou a colocar filmes, começou a ter atrações depois que a Record já estava fechado. Então o que acontecia? Isso que o Zé falou. O cara assistia a Record e depois falava, deixa eu dar uma passadinha lá na Globo. E pá, metia, não sei, tá passando um filme legal aqui. O cara ficava assistindo e o cara desligava a televisão. No outro dia, quando ele fosse ligar a televisão, a Globo também colocou uma programação forte, porque o cara ligava e falava, opa, já tá tendo um programa legal. Então foi chamado Comer pelas Beiradas. A Rede Globo conquistou a audiência comendo pelas beiradas, fechando com a programação noturna boa, abrindo com uma programação vespertina muito boa, vespertina também é bom, e aí ela foi encurtando esse recheio. É isso mesmo, Zé Fernando, é isso mesmo. Ela cresceu justamente aí, né, nesse segmento, né, e também, convenhamos, a atrapalhada financeira que a Tupi fez, porque se não era para ter acontecido o que aconteceu, né? A Tupi só aconteceu, só teve a bancarrota dela pelas atrapalhadas financeiras lá. Do Assis Chateaubriand, o patrimônio que tinha Assis Chateaubriand é impressionante. E outra coisa, a Record teve incêndios. O seu Tuta comentava com a gente que o pai dele está no livro do Paulo Machado de Carvalho também, tem a biografia do Paulo Machado de Carvalho, é que o Paulo Machado de Carvalho não gostava de seguro. Ele teve uma vez um seguro, uma época que ele trabalhava, acho que era com iluminação, e teve um problema, queimou-se, que aconteceu lá, e o seguro não pagou. E ele falou, nunca mais faço seguro na vida. Então a TV Record, a Rádio Record, não tinha seguro. E pegou fogo lá, acho que umas 3 vezes. E foi uma loucura. Diferente da Globo, que tinha seguro, e quando pegou fogo lá, recebeu uma bolada e tal. E a Record teve isso, os incêndios, né, detonaram lá a Record também. Como a Bandeirantes passou por incêndio também. A Globo pegou fogo lá no Rio de Janeiro, eu estava mostrando até no Globo Repórter dessa semana, dos 70 anos da TV, a Globo pegou fogo no Rio, mas não ficou fora do ar. Ela já tinha uma estrutura para passar a transmissão para São Paulo. Tem isso realmente. Então aí a Globo cresceu demais e a Record e a Tupi foram perdendo espaço. Não é do nosso tempo, Simone, mas o Zé Fernando com certeza assistiu. Se lembra da TV Excelsior, Zé Fernando, que era o canal 9? Lembro, TV Excelsior, né, que tinha uma programação muito grande de novela, era o dia inteiro novela na TV Excelsior. Era uma programação grande. Eu lembro, sim, TV Excelsior era... A rádio era a Tupi, a Record, a Excelsior, né? A Globo era bem menos, assim. A Globo inaugurou em 65. Quase, mas questão de audiência, pelo menos aqui em São Paulo, ela era, no início, bem fraquinha, depois que ela foi melhorando e não há dúvida que eles fizeram um bom trabalho lá. Pegaram todo mundo da Tupi, né? Que, na verdade, o pessoal da Tupi começou a fazer televisão sem saber o que era televisão, né? Foi mais ou menos parecido com as coisas da internet agora. E depois eles se tornaram grandes profissionais e a Globo levou todos eles, levou todo mundo embora. Diga, Simone. Zé Fernando, voltando um pouquinho, isso não é do meu tempo, não é do tempo do Wander também e nem do seu, mas talvez você se lembre da sua mãe, por exemplo, dizendo que ouvia as novelas pelo rádio, porque a minha mãe contava que quando ela era criança, conta ainda, né? Quando ela era criança, a minha avó e as tias dela, enfim, as mulheres ouviam, se juntavam para ouvir as novelas pelo rádio, O Direito de Nascer, aqueles dramas. Então, eu creio que não é do seu tempo, mas você lembra da sua mãe contando a respeito disso? Porque isso foi também uma coisa que movimentou muito, né? Assim, o imaginário das pessoas.
Sim, eu ouvi muita rádio, até porque a televisão era muito cara. Meu pai, embora meu pai tinha uma loja que vendia também televisão, eu fui ter televisão na minha casa, eu tinha uns 10 anos já, 11, por aí. Eu assistia muito na casa do meu avô, a televisão. E era assim, a vizinhança inteira onde tinha um canal de televisão assistia. Mas eu ouvi muita novela também pela rádio. Eu cheguei a ouvir, a pegar a fase final, vamos dizer assim. Mas eu cheguei a ouvir, sim. Não, e a mais famosa, né? Tinha aquela... Em busca da felicidade. É aí que eu aprendi que o certo é em busca da felicidade, porque a gente costumava falar na busca da felicidade. Eu lembrei da novela Em Busca da Felicidade. Que nem Éramos Seis, né? Porque a gente tinha a mania de falar Éramos em Seis, né? E o certo é Éramos Seis, também aprendi com o título da novela. E aí, que fez muito sucesso, O Direito de Nascer, uma novela cubana, né? Acho que era Albertino Limonta. Foi assim. E muita gente faz novelas, né? A Rádio São Paulo, que nem sei se existe mais hoje, estava lá com a Bandeirantes, depois passou para a Igreja Universal, ela que investiu muito em novela. Eu vi um comentário que a Rádio São Paulo chegou a ter, em um único dia, num único momento, 42 novelas no ar. Imagine, era uma coisa assim, impressionante. 42 novelas. Até que você tem agora, acabou a novela aqui, agora vem tal. Você tinha 42 novelas. É uma coisa assim impressionante, né? E houve muita coisa que foi do rádio para a TV. A novela foi do rádio para a TV, tanto que vários, né? Por exemplo, O Direito de Nascer depois virou novela na televisão, o futebol, o esporte começou no rádio, foi para a televisão, os programas de auditório com Paulo Gracindo, Silvio Santos, César Ladeira, Mani Barcelos, foi tudo para a TV, o Chacrinha, programas de humor, Balança, mas não cai, né? Balança, em qualquer ponto da cidade, eleva-se um edifício, balança, mas não cai. Primo pobre, primo rico, a escolinha do professor Raimundo, e a gente não pode deixar de falar de um cara que muitas vezes é esquecido, chamado Inhoto Tico. O Inhoto Tico, que é tio do Vitor, que foi presidente do Grêmio, Vitor Fernandes da Silva, em Ototico, ele arrebentava na Rádio Cultura, ele fazia lá uma escolinha também, onde ele era o professor e imitava os 10, 12 personagens. Em Ototico, que veio muitas vezes a São Roque, como contou o Vitor, é um dos grandes humoristas, eu tenho até o livro que o Vitor me deu, em Ototico, O Rei do Riso. Se lembra do Inhototico, Zé Fernando? Lembro de falar em Ototico, parece que era Capitão Furtado também, que era um outro radialista famoso que vinha muito a São Roque também. E, Wander, quem teve a oportunidade de ler o Tia Zulmira e o Escrevinhador, embora o Losla peruano e a história se passa no Peru, lá ele fala muito de radionovelas, e de argentinos, de bolivianos, de chilenos, peruanos. Quer dizer, a radionovela foi uma coisa muito latina, sabe? Muito da América, muito da América Latina mesmo. Ela era muito. A gente fala muito das novelas cubanas, que era onde o pessoal escrevia mais e importava essas novelas. Mas ela era muito latina. A radionovela é uma coisa aqui muito americana latina mesmo, muito mesmo. É isso aí. Esse livro dele, do Losla, aí, né, a Tia Zulmira e o Escrevinhador, que realmente era uma coisa que lá ele cita textos argentinos, bolivianos e tudo mais. Legal, muito legal a gente bater esse papo. Simone, eu tenho que fechar o programa, Zé Fernando, mas a Simone, ela quer fazer uma errata, né? Ela quer fazer aqui uma retificação, porque outro dia a gente estava batendo um papo aqui, foi na entrevista com o Boschetti, né? Com o Renan Boschetti, não foi? Que a gente estava batendo um papo aqui, e aí você citou uma poesia. O que foi mesmo, Simone? Conta pra gente aí. Então, eu fiz uma pergunta a ele a respeito da visão, porque ele é um cosmólogo, né, um físico que estuda cosmologia. Então eu perguntei a ele se um físico que estuda cosmologia olha para o céu, para as estrelas, com o mesmo olhar poético, né, com que nós, os outros mortais, olhamos, nós que não temos o conhecimento científico. E aí eu citei uma poesia que eu disse, aquele dia, que era de Manuel Bandeira, quando se fala sobre ouvir estrelas. E eu cometi um grave erro, depois que já tinha terminado o programa, que eu me dei conta de que não é Manuel Bandeira. Eu me lembrei que é Olavo Bilac. Pensei, puxa, olha, o que eu
falei uma coisa errada, então é importante retificar. E aí eu fui procurar o texto inteiro dessa poesia sobre ouvir estrelas. E o nome dessa poesia é Via Láctea, mas ela é conhecida como Ouvir Estrelas. E aí, procurando, quando eu coloquei no Google, já apareceu um vídeo em que existe a narração, a declamação, né? Não a narração, a declamação dessa poesia pelo Juca de Oliveira. E a poesia é belíssima. Então, eu gostaria de deixar essa errata, que eu me enganei, eu troquei Manuel Bandeira por Olavo Bilac, e acho que, aproveitando, né, a oportunidade, que os nossos ouvintes, então, se não conhecem ou se já conhecem, que se recordem dessa poesia declamada na voz do nosso Juca de Oliveira. O nosso conterrâneo Juca de Oliveira. Põe então e vamos ouvir essa poesia com o Juca de Oliveira que a Simone está recomendando. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um pálio aberto cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Maravilha, o nosso Juca de Oliveira, conterrâneo. Maravilha, Simone, obrigado por você. Nossa, eu acho que foi até bom, viu? Assim, aqueles caras que ficam puxando o saco, né? Olha, foi até bom você ter errado, Simone, porque você nos proporcionou essa oportunidade. É verdade, Wander. Por esse lado, o erro foi bom, porque eu mesma não conhecia essa declamação do Juca de Oliveira. E quando já me deparei com ela, fui ouvir e assim, não é simples declamar poesia, não é simplesmente fazer uma leitura. É necessário expressão, sentimento, e o Juca coloca talento. Tudo isso. Então, é a poesia, talento, né? Então, a poesia que já é maravilhosa, escrita, então, quando declamada pelo Juca de Oliveira, ela ganha ainda mais brilho. Não, é uma interpretação fantástica, porque o Carlos Drummond de Andrade, fantástico, escreveu muitas poesias e tem discos do Carlos Drummond de Andrade, onde ele está lendo as suas poesias, né? E ali você tem a oportunidade de sentir a essência, o que o Drummond quis dizer, né? E eu até acho o seguinte, que o Drummond escrevendo, né, a gente se emociona mais, vive mais a poesia do que com a própria locução dele, né? Mas porque o negócio dele era escrever, o negócio dele não era interpretar a poesia. Agora o Juca de Oliveira, você vê, não é dele a poesia e ele tem que captar todo esse sentimento para colocar, coisa de gênio, né? Coisa de artista. Coisa de artista mesmo, mas ficou muito bonita essa declamação, essa interpretação que ele fez. Então, de fato, foi bom eu ter errado, porque aí eu trouxe a errata, e com um bônus ainda, né, que é a declamação do Juca de Oliveira. Muito legal, viu, Zé Fernando? Muito legal, Zé Fernando. Eu tô pensando em escrever umas poesias, ver se o Juca de Oliveira faz a interpretação, acho que vai ajudar, viu? O texto não é bom, mas com o cara lendo bem, né, Zé Fernando? Exatamente. Wander, no início da Rádio Band News, o Paulo Tran lia uma poesia lá, um trecho todo dia. Isso. Depois que ele faleceu, o Juca de Oliveira ficou por uns 2 anos fazendo. E todo ano ele recebia um monte de prêmios de rádio por esse trabalho que ele fazia. Eu me recordo que eu ia ouvindo a rádio na estrada, né? E todos, olha, o Juca ganhou tal prêmio pelo trabalho e tal. Ele realmente, além de um grande ator, ele também é um grande declamador. Isso é importante, é isso mesmo. Eu acho que a Bandeirantes ia voltar com isso. O Paulo Otran lia lá um trecho, né, uma poesia, e depois teve o Juca de Oliveira. A gente tá precisando disso aí, mais amor em nossas vidas, um pouco mais de poesia, né? E pra gente ver se melhora esse astral. Zé Fernando, muito obrigado pela participação. Amanhã tem mais, tá bom, Zé Fernando? Sim, claro, estamos aí. Foi um prazer. Um abraço a todos, Simone, todos os nossos queridos ouvintes e internautas. Até amanhã.
É isso aí. Obrigado, Simone. Amanhã tem mais, hein? Até. Um abraço ao Zé Fernando, aos nossos ouvintes, ao Guilherme, a você também, e até amanhã, estaremos aqui. Legal, muito obrigado a todos. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Um grande abraço, é sempre bom bater esse papo descontraído aqui com vocês, né? Os nossos entrevistados, que na verdade não é nenhuma entrevista, é uma conversa que a gente realiza. Obrigado ao nosso Guilherme Gomes aqui na retaguarda, o Jair Ribeiro, o nosso presidente, que está trabalhando a todo vapor, está preparando um novo espaço aqui, né, Guilherme? O dia que inaugurar essa churrasqueira. Poxa, eu quis colaborar com o Jair, eu posso trazer um quilo de carne para você aí, né? Trazer um doce para você, trazer. O Jair falou assim, fique tranquilo, não quero. Eu quero oferecer isso aos amigos, fique tranquilo. Vai ser por mim. Não, Jair, mas eu posso trazer uma bebidinha e tal, né? O pessoal da Vinícola Góes manda um vinhozinho pra gente, o pessoal dos Rock Supermercados manda uma carninha pra gente e tal, né? O Jair falou assim, não se preocupe, é tudo por minha conta. É como se fosse uma promessa que ele fez, né? Ele não é muito de promessa, mas é uma promessa. Ele falou, pode ser, eu vou fazer a churrasqueira e é tudo por minha conta. Então a gente só tem que realmente agradecer de ter um cara assim como o Jair Ribeiro. Muito obrigado a todos, amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Um grande abraço, até já. Até já não, até amanhã. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.